da gratidão. Recapitulando os dias, no nosso primeiro dia, nós fizemos uma lista de coisas materiais pelas quais nós somos gratos, pelas quais financeiramente nós somos gratos. E o segundo dia, ontem, nós trabalhamos a atitude, que é o estado emocional coerente daquilo que nós queremos conquistar. Então, o objetivo todo da semana é nós educarmos nossas emoções para direcioná-la para onde nós desejamos. Da mesma forma como nós conseguimos mudar um pensamento que está na nossa mente, com as emoções nós também conseguimos fazer. No entanto, na nossa vida cotidiana, nós somos educados para trabalhar mais a mente. Então, é mais fácil de nós direcionarmos a mente do que as emoções. As emoções têm uma outra linguagem, é um outro universo, e nós não fomos educados para tratar delas. Bom dia, Úrsula. Bom, pois bem. Então, no dia de hoje, eu vou trabalhar o tópico do livro do Poder do Subconsciente do Joseph Murphy. O livro fala de vários assuntos, né? Onde nós aplicamos o subconsciente e, como não poderia faltar, como um aspecto muito importante da nossa vida, o dinheiro. Então eu vou pegar o tópico final do capítulo Como usar o poder do subconsciente para adquirir riqueza. Fazendo um panorama geral, nós temos duas mentes, basicamente, a consciente e a subconsciente. A mente consciente é a que eu uso para estar falando com vocês, e para fazer conta, esse tipo de coisa. E a mente subconsciente, ela trata de coisas que ficam no automático, que elas já foram conquistadas, então elas correm sozinho. Coisas como a respiração, batimento cardíaco, digestão, até coisas mais sutis, como as nossas emoções, por exemplo. E a diferença básica entre as duas é que a consciente, ela é, digamos, a mente racional, a gente trata dela de forma racional, objetiva, enquanto que a mente subconsciente, ela é intuitiva, a gente trata ela de forma subjetiva. Então a mente subjetiva, ela entende tudo ao pé da letra. Então você falar macacos me mordam, ela entende macacos te mordendo mesmo. E a relação das duas é que a mente consciente, ela funciona como uma sentinela. Então todas as ideias que vão chegar para você primeiro passam pela mente consciente. Então uma pessoa cética, ela vai bloquear qualquer tipo de ideia nova, por exemplo. Se a mente consciente deixar passar, aí a ideia entra na mente subconsciente. A hipnose nada mais é do que tirar a mente consciente e acontecer uma conversa direta com o subconsciente. E da mesma forma, você pode pegar sua mente consciente e jogar ideias na subconsciente, que é o que propõe o livro, né? Você tomar a liderança da sua vida. Então, ao longo da sua vida, você ouviu muitas coisas e continuou ouvindo. Ideias foram jogadas nesse subconsciente, que é como se fosse um jardim, e essas ideias começam a florescer. Em determinado ponto da vida, a pessoa vê que a vida não é exatamente o que ela imaginava ter para ela, ela está insatisfeita com alguma coisa, até que começa a pesquisar essas coisas e começa esse trabalho de cuidar desse jardim. E uma dessas sementes são a riqueza. Bom, então o primeiro ponto que ele fala aqui, o primeiro de 15, são: resolva enriquecer da maneira mais fácil, com a ajuda infalível da mente subconsciente. Então, nós temos a mente consciente e a subconsciente. Conscientemente, você pode estar dando duro, estar trabalhando, fazendo as coisas que devem ser feitas, fazendo tudo certo, mas por algum motivo os resultados não aparecem. Que é por conta do que existe na mente subconsciente. Aí podem ser crenças
algum tipo de bloqueio. Então, aí existe esse trabalho de você estar limpando o que está no subconsciente. Ao longo dos tópicos eu vou estar falando algumas coisas, mas basicamente você pode estar fazendo tudo certo, mas os resultados não aparecem. E pode ser o contrário também. Você está fazendo tudo errado, mas está dando certo. Porque o seu subconsciente tem informações nele de prosperidade. Segundo ponto, tentar acumular riquezas com suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. Na primeira vez que eu li esse livro, esse ponto que ele está trazendo do capítulo, eu não entendia muito bem, porque ele falava mais ou menos assim: você não precisa ter a sensação ruim de estar trabalhando. É como se desse a entender que você não precisava trabalhar, porque você consegue enriquecer assim. Mas todo mundo tem que trabalhar, a natureza inteira trabalha, né? O planeta ele gira, os insetos trabalham, os animais trabalham, as plantas trabalham. E o ser humano tem essa ideia de berço esplêndido, né? De não precisar trabalhar. Então todos precisam trabalhar. No entanto, não precisa ser um esforço árduo, não precisa ser uma, uma tortura. Então tem essa parte da emoção que a gente consegue trabalhar, que a gente está trabalhando, de mudar essa sensação, de colocar mais amor no trabalho, por exemplo. Então, tem o fato de estarmos trabalhando. Você trabalha, mas qual que é o sentimento? Você está trabalhando assim por um medo de repressão ou porque você gosta do que faz? Ou você está trabalhando com medo de morrer de fome ou você trabalha porque você gosta do jogo? Isso, isso mesmo, Úrsula. É o modo de olhar para o trabalho, né? Porque às vezes a gente tem também uma ideia assim de que é um castigo, né? Porque tem aquela coisa do Jardim do Éden também, que a gente vivia no paraíso sem fazer nada. E de repente a gente precisou começar a trabalhar, né? Então, tanto que lá no texto do Gênesis, o Deus, né, fala: agora eu te amaldiçoo com o suor do trabalho. Então a gente tem essa coisa de não querer trabalhar, então também tem a coisa lá do fruto proibido, né, que é buscar conhecimento. Então a gente não gosta de trabalhar, a gente não gosta de estudar. A gente queria viver num paraíso onde não faz nada. Mas era uma etapa evolutiva do ser humano que ele fazia tudo inconsciente. E a partir daquele momento, como os animais, né? Os animais eles fazem tudo inconscientemente. E a partir daquele momento, a nova etapa humana, o ser humano teria consciência do que ele faria. Então tem aquilo de o ser humano poderia alcançar, se comportar como os anjos ou evoluir e alcançar o nível das bestas. Isso. Eu gosto de tratar também como o trabalho de forma pedagógica, em que a gente evolui como ser humano, né? Então, no trabalho a gente consegue trabalhar generosidade também, desenvolver virtudes como iniciativa, cooperação. E como é isso, exatamente também, o amor ao jogo, né? Eu gosto de perguntar para as pessoas o que elas fariam se os problemas acordassem no dia seguinte e todos os problemas dela desaparecessem. Aí, se a pessoa trabalha por conta de dinheiro, ela não precisa mais trabalhar porque ela já tem dinheiro, não tem mais esse problema. Então, o que ela ia fazer no dia seguinte se não tem mais problema? E foi, acho que essa semana também, eu não assisti a live, mas o cara falou na live que tinha levantado essa bola, só que não perguntou se todos os problemas tinham resolvido, se tivesse ganhado todo o dinheiro do mundo. E ele falou que ele continuaria fazendo o trabalho dele, que é o propósito dele, né? Já não é nem tanto mais o trabalho, assim, é o como ele se realiza através do trabalho.
É aquela coisa do efeito Zenão, né? A busca pelo resultado, pelo trabalho também pode travar, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa que aquilo lá acaba travando. Então, o terceiro ponto. Riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia da riqueza. Então, a riqueza, ela é a semente que a gente passa a colocar no nosso subconsciente. É como uma semente. É a mentalização ou a fala dessa palavra vai começar a gerar um resultado. Então, se a gente fica falando riqueza, 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 ela, querendo ou não, ela vai começar a dar um resultado em nós, e com o passar do tempo, aquilo vai sendo cristalizado no nosso subconsciente. Se eu começar a falar uma outra palavra que seja oposto, por exemplo, ficar falando doença o tempo todo, isso também vai impactar o nosso subconsciente, e aquilo vai começar a dar frutos. E também, né, a riqueza é uma convicção. A convicção, né, é convictus, né, com vitória, a palavra. Isso está muito ligado também com o que foi falado ontem da atitude. Que a atitude é você ir atrás de alguma coisa, mas com aquele estado de espírito que você sabe que vai conseguir. A confiança é confidias, com fé. E a fé, né, associado com acreditar, a gente faz, mas não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente tem fé. E já a parte da convictus não, com vitória. A gente sabe como exatamente vai acontecer. Quarto, o problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de sustento. Aqui ele está falando do subconsciente, mas é essa segurança, por exemplo, a do pássaro. O pássaro ele tem confiança em segurar, em pousar num galho, porque se o galho quebrar, ele sai voando. Então não tem problema, ele não tem problema com gravidade. E também tem um versículo da Bíblia que ele fala bastante, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, essa certeza dessa confiança, ele associa o pastor, né, o Deus, como o subconsciente. A gente pode ter essas duas leituras. E tanto faz também. Vai chegar no mesmo lugar. Todos os caminhos levam a Roma. Então, é essa confiança, né, esse trabalho que você tem no subconsciente. Então, você está trabalhando por duas vias, né? Tem a via objetiva que você tem que ter. Não adianta, você tem que estar fazendo, seguindo as leis do dinheiro. E você tem que ter também essa parte no subconsciente para você não estar levantando o muro e o muro cair. Quinto, repita a palavra riqueza devagar, tranquilamente, durante uns 5 minutos antes de dormir, e o subconsciente dará um jeito de levar a riqueza à sua porta. Como comentei no terceiro ponto, ele ainda fala da palavra sucesso. Ficar repetindo o riqueza, sucesso lentamente vai começar a gerar resultado. Primeiro vai melhorar seu estado de espírito. E ao longo do tempo isso vai dando resultado, né? Fazer antes de dormir e também assim que acorda, que a mente consciente ela tá mais, a guarda tá mais baixa. Então a gente está comunicando diretamente com o subconsciente. Isso é um trabalho, é um outro livro que fala disso também, é Chave Mestra, que não adianta você ficar a vida inteira pensando pobreza e 5 minutos de mentalização de riqueza vai dar resultado. Então tem que ter uma constância, né? O trabalho que a pessoa teve para de determinada postura mental
durante a vida é determinada postura mental oposta nos próximos anos. Sexto ponto. Esse aqui é o que eu mais queria trazer, e é o mais importante com relação à semana e do dia de hoje. A sensação de riqueza produz riqueza. Mantenha em mente esse fato o tempo todo. Então vamos lá. No dia 1, nós falamos da gratidão por 10 itens, por 10 itens materiais que nós somos gratos. E a ideia é sentir essa sensação de gratidão ao longo do dia. Por quê? O que acontece? É a nova frequência que nós vamos estar emitindo e o resultado que nós temos da nossa vida é o resultado dessa frequência, dessa média de frequência que nós mandamos o tempo todo. Então, por exemplo, se nós temos um dia todo ruim, e em alguns pontos desse dia só nós conseguimos ter a sensação de gratidão, isso não vai dar resultado. O ideal é que o dia inteiro nós tenhamos essa sensação de gratidão e de riqueza no caso. Então, a gratidão ela é um pouco mais fácil da gente ter essa sensação, porque a gente escreveu tópicos objetivos. Então ainda tem um pouco do racional, é um pouco mais fácil. Então aí ontem eu falei de colocar notificações no celular para lembrar dessa coisa de ser grato. Porque ao longo do dia vão ter oportunidades da gente trabalhar bem isso. Porque se a gente recebe uma notícia ruim, é aquela hora que dá uma despencada na emoção. Então é a oportunidade da gente trazer de volta. Então esse jogo, esse ping-pong de caiu, coloca de volta, cai, coloca de volta, é onde a gente vai estar firmando bem isso. É como afinar um instrumento com uma corda nova. Se aperta a tarraxa ou a cravelha, chega na nota, dá um tempo, afrouxa, desafina. Você vai lá, aperta de novo. Até que chega um momento que começa a segurar mais, mas sempre tem que estar afinando. É uma atitude de como tá cortando unha, né? Tem que estar sempre cortando unha, ou como tem aquela frase lá também, motivação que nem banho, tem que estar tomando todo dia. Então a gente tem que estar sempre atento, consciente, para que a gente esteja sempre num ótimo grau de emocional. E para isso a gente tem que estar atento, tem que ficar lembrando disso. Agora, com relação à sensação de riqueza. Aí já é um pouco diferente. Porque no tópico anterior eu tinha falado da gente ficar pensando riqueza, riqueza, falando riqueza, riqueza. Então tem muito do mental que a gente está trabalhando em cima do emocional. Então são dois. Então, na riqueza, nós vamos trabalhar a partir da emoção. Então é um momento, eu vou fazer isso agora. É um momento que a gente para e tenta sentir o que nós estamos sentindo. E a partir desse momento, nós vamos sentir a riqueza. Simplesmente sentir a riqueza. Emoções e sentimentos são frequências que estão aí, é só a gente acessar. É que nem rádio. É só colocar na frequência que a gente acessa. Prova disso é a live funcionando. É a mesma coisa. Ou mandar mensagem. Quer dizer, não tem nenhum fio. Então tá tudo aqui, é só conectar. Então a gente vai sentir isso. Essa sensação de riqueza. Pegado esse ponto, nós vamos aumentá-lo um pouco. E vamos aumentar cada vez mais. Eu estou sentindo determinada parte do meu corpo. E vou sentir que isso está aumentando até tomar o tamanho do meu corpo. Quase como se fosse uma aura.
vou aumentando mais, fazendo sair de mim, até tomar o tamanho desse quarto aqui. E eu vou segurar isso. E eu vou trabalhar com essa sensação. Então, essa sensação eu tenho que estar no dia inteiro. Se acontecer alguma coisa externa, eu vou trabalhar para voltar essa mesma sensação. Então, aqui nós estamos trabalhando com a liderança de nós mesmos. Então, esquece o efeito, o que está fora. O importante é o que está dentro. Então, essa sensação de riqueza é uma roupa que a gente veste para ficar ao longo do dia. Sétimo ponto: as mentes consciente e subconsciente têm que concordar. O subconsciente aceitará o que você considerar verdade. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente e ela deve ser de riqueza, não de pobreza. Então é isso, né? Nós é aquela coisa da atitude, da frequência que nós estamos emitindo o dia inteiro. Então, não são pontos específicos do nosso dia, da nossa vida. Tem que ser o dia inteiro, o tempo todo. Tem que ser o nosso status quo. É o que a gente está sentindo o dia inteiro. E isso vai trazer os resultados, vai mudar, né? Os resultados de acordo com a frequência predominante que nós estivermos emitindo. Oitavo, você pode superar qualquer conflito mental relativo à riqueza, afirmando com frequência para si mesmo: todos os dias estou prosperando em todos os meus interesses. Quando eu li a primeira vez esse livro, acontecia as coisas ao contrário do que eu queria. Eu não sei porquê, às vezes era uma coisa da expectativa, mas acontecia ao contrário. Então, às vezes falava riqueza, não vinha a sensação de riqueza e vinha mais do contrário. Então o livro ele dá umas dicas assim para a gente driblar a nós mesmos. Então fala, todos os dias estou prosperando em meus interesses. Todos os dias estou prosperando em meus interesses. Aí depois de um certo nível, vai subindo a audácia no que está sendo afirmado. Mas se a gente parar para pensar, o real problema é a parte da emoção, porque a parte mental está falando uma coisa, enquanto a emocional estava dizendo outra, no meu caso, né? Então, eu falava uma coisa, mas vinha o medo. Bom, isso eu não precisaria falar. Era só trabalhar esse medo e começar a substituir ele com riqueza, mas naquela época eu não sabia. Eu posso até fazer uma coisa de linha do tempo comigo depois em relação a isso. Aí eu volto lá e troco isso. Nono ponto. Aumente suas vendas repetindo numerosas vezes a afirmação: minhas vendas estão melhorando todos os dias. Estou progredindo, progredindo e ficando mais rico a cada dia. Então, isso daqui já é uma evolução do ponto anterior. Afirmar que está melhorando todos os dias. Décimo ponto. Pare de assinar cheques em branco, tais como: não tenho dinheiro suficiente para as minhas necessidades, não tenho nada que quero, e assim por diante. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. Quando eu estava conhecendo o Hélio Couto, eu sugiro que todos assistam às palestras, e ele falando, de repente caiu minha ficha. Eu falei assim, meu, eu não posso mais reclamar. Porque se eu reclamar, é a frequência que eu estou emitindo. E o pior, eu não posso entrar em conversas em que as pessoas estejam reclamando. Então, tem uma roda de pessoas e as pessoas estão reclamando, eu não posso, digamos assim, concordar com o que está sendo dito, né? E o que eu tenho que fazer é mudar a direção da conversa, né? Se está reclamando, eu tenho que falar que está melhorando. Então, é uma coisa assim que eu tenho que ficar atento, porque se eu estou reclamando de uma coisa, é porque eu estou emitindo esse sinal de falta. Então, basicamente, com as pessoas tem que estar falando de coisas
positivas de que está dando certo. Se por acaso há um problema, né, a gente não pode ficar espalhando ele, que senão ele acaba aumentando. Número 11. Na mente subconsciente, deposite pensamentos de prosperidade, riqueza e sucesso, e mais tarde recebê-los-á de volta com juros compostos. Como é uma analogia com jardim, né? Se a gente vai plantar uma árvore, a gente usa uma coisa muito louca, né? Porque a gente planta uma semente que vai dar luz a uma árvore com várias frutas e dentro dessas frutas vão ter várias sementes. Então, é uma coisa exponencial. Então, é a mesma coisa as ideias que nós vamos jogar na nossa mente, né? De riqueza, sucesso, prosperidade. Elas vão pagar com os juros compostos. 12º, o que mentalmente afirma, você não deve de maneira alguma negar momentos depois. Essa atitude neutralizará o bem que você afirmou. Então, novamente, é aquela atitude ao longo do dia, né? Nós vamos ter a sensação de riqueza, de gratidão ao longo do dia e vamos mantê-la ela firme e forte, deixar que ela seja predominante. E os pontos que nós pecamos isso, né, deixamos cair um pouco a nossa frequência, nós rapidamente voltemos ela para o alto. 13º. Esse é legal. Esse é a verdadeira origem do sucesso está nas ideias que temos em mente. Você pode conceber uma ideia que vale US$ 1 milhão. O subconsciente lhe dará a ideia que procura. Isso é um pouco de trabalhar com, digamos assim, de engenharia reversa. Porque se você pensar como conseguir. Tem no Face esse post. Como conseguir R$ 1 milhão. Aparentemente, R$ 1 milhão é uma coisa muito grande, né? Mas aí se você começa a fazer uma engenharia reversa de como conseguir ele, você precisa de 5.000 pessoas comprando seu produto ou serviço de R$ 200. 5.000 pessoas. Na internet, não é muita gente, né? Talvez pessoalmente, 5.000 pessoas sejam muitas pessoas. A não ser que você seja um músico e venda o ingresso por R$ 200. Antigamente, antes da pandemia, R$ 200 era o preço padrão. 5.000 pessoas, se você for um artista assim, 5.000 pessoas não é difícil de conseguir. Aí você consegue 1 milhão. É claro que tem a coisa do custo, tudo, né? Mas você consegue 1 milhão, faturar 1 milhão, né? Aí tem as contas lá, 1.000 pessoas, ou você vende um produto de R$ 1.000 para 1.000 pessoas, dá 1 milhão. Então, aí, assim, na administração, né, a gente tem aquele negócio do elefante, né? A gente picota o elefante, né? Se a gente tem um problema muito grande, a gente diminui ele, né? Então, 1 milhão. Então, 5.000 pessoas. Depois desses 5.000 pessoas, você divide por 1.000. Dessas 1.000, você divide em grupos de 100, aí você tem 10. Então aí você pensa em conquistar os 100, ou se divide mais, pensa em trabalhar em cima desses 10. Aí depois você trabalha em cima dos 100, depois dos 1.000, depois dos próximos 1.000, 2.000 já foram trabalhados, e assim por diante. Então é uma ideia. Então você tem o objetivo ali, e você trabalha em cima daquilo, em vez de ficar simplesmente trabalhando. Aí fica um pouco mais fácil. 14º. Inveja e ciúmes são obstáculos no caminho da riqueza. Alegre-se com a prosperidade do próximo. Isso aqui a gente vai trabalhar amanhã. Então, inveja e ciúmes são um problema, né? No Destruindo Mitos eu falei do mito, né? As pessoas quando enriquecem, elas... O brasileiro acredita que a pessoa está fazendo alguma atitude ilegal. O ministro da Economia, eu tinha assistido uma entrevista, ele falou que os brasileiros ficariam impressionados de saber a quantidade de empresários que vão para Brasília para pedir lobby, que não é à toa que o brasileiro acha que quem enriqueceu foi por meios ilegais. Então, a pessoa quando ela consegue o dinheiro por meios ilegais,
ela vai ter que ficar fazendo força para manter aquilo ali. Força nos meios ilegais. E também porque ela não sabe como conseguir dinheiro. Senão ela não faria esse tipo de coisa. Porque trabalha também essa coisa da inveja e os ciúmes que nós não devemos ter e um pouco do que eu falei, acho que eu falei disso ontem, que meio que a felicidade e o dinheiro eles acabam, quando um vem o outro vem. Não tem como, porque dinheiro é que nem saúde. No status, assim, da mesma forma que pobreza é o espelho da saúde, é o espelho do dinheiro, é o ato falho. E o minha crença. E o e a saúde é o contrário da pobreza. Então, ou amigos, relacionamentos, esse tipo de coisa. 15º. O bloqueio à riqueza está em sua própria mente. Destrua agora mesmo esse obstáculo, fazendo mentalmente as pazes com todas as pessoas. Então, o que nós fazemos em um setor da nossa vida, nós fazemos em todos os outros setores. Então, se está bloqueado em algum setor da nossa vida, ele vai acabar refletindo na parte financeira também. Então, por isso é importante a gente fazer uma limpa, entrar em acordo com as nossas relações também, porque isso faz parte com que o fluxo entre da nossa vida. E também tem uma coisa que é meio básica, por exemplo, preconceito. Se a pessoa tem uma opinião política diferente da sua, você vai deixar de fazer negócio? É o dinheiro que não está entrando na sua vida que poderia estar entrando por causa de um preconceito. Energeticamente, né, não tem essa diferença, né? É uma diferença que nós colocamos na nossa mente. Então são esses 15 tópicos e o objetivo de hoje é manter a sensação da riqueza.